Beleza, galera? Hoje é dia 12 de setembro de 2018. Já te pergunto aí, Alex Martins, você que deu a sugestão aqui de colocar a câmera um pouco de cima para baixo, vê aí se ficou legal, me dá esse feedback aí. E pronto, já coloquei nesses últimos 3 vídeos que eu gravei, 3 posicionamentos de câmera, um de cima para baixo, um bem no meio e um de baixo para cima. Eu agradeço aí o feedback de vocês aí, qual que ficou melhor, que daí eu passo a adotar esse posicionamento da câmera aí, beleza? Hoje eu ia gravar um vídeo específico, só que eu mudei, porque acabou de terminar o julgamento no Supremo Tribunal Federal e que, já estava na cara, proibiram a prática do homeschooling no Brasil. Ou seja, a prática dos pais poderem educar os seus filhos nas suas casas, não ter a necessidade de matriculá-los numa escola aí, seja pública, seja privada. Vou deixar para falar isso lá no final do vídeo, que eu queria falar de algumas coisas que aconteceram hoje aí, algumas notícias cavernosas, algumas coisas desgracentas. Por exemplo, o Congresso chileno ele aprovou a lei que permite mudança de gênero para maiores de 14 anos. Isso aí é um absurdo dos absurdos, mas o vídeo que eu vou gravar amanhã vai ter um pouco de relação com isso, então eu vou deixar isso aqui para entrar mais em detalhes no vídeo de amanhã. Aí uma coisa boa que aconteceu é o seguinte, o TSE deu o direito de resposta do Bolsonaro para ele poder falar no programa eleitoral do Geraldo Alckmin. O que o Alckmin fazia, aquele malandrão? Ele pegava uma frase que o Bolsonaro falou, que ele falava assim: eu fui o único que votei contra a PEC das domésticas. Ele colocava só esse trecho e desfigurava totalmente. Ele colocava lá uma atriz lá falando assim: e você acha isso certo? E aí aparecia lá o Bolsonaro falando essa frase de novo. Só que ficou uma frase fora de contexto. Eu achei um exemplo até bom, porque hoje eu estava trabalhando, para quem não sabe eu trabalho com direito, e aí eu vi uma cota ministerial, ou seja, uma cota do promotor de justiça, que ele falou o seguinte, ele contou a história, falou, em tanto do tanto aconteceu isso e tal. Lá no final da cota dele, ele disse o seguinte, falou, quanto ao furto que ocorreu, tendo em vista que o negão não foi, sei lá, não ficou configurado que ele teve participação, requer o arquivamento do inquérito policial. Só que ele citou negão. Só que, no decorrer da cota dele, negão era o vulgo. Daí foi preso o outro vagabundo e o outro vagabundo lembrou, eu participei junto com o tal de negão. E aí, se eu fosse um militante de esquerda, eu ia pegar aquele finalzinho da cota ministerial na hora que o promotor de justiça se refere ao criminoso como negão. O que eu faria? Tirava uma foto daquilo lá com o nome do promotor de justiça, publicava num blog, numa revista, em qualquer mídia por aí, e aí ia falar que o promotor de justiça era racista, porque se referiu ao ladrão como negão, sendo que o negão era o vulgo. Espero que tenha ficado claro. E é isso que eles fazem com o Bolsonaro. Eles pegam as frases avulsas aí dele, totalmente fora de contexto, e joga lá. E aí fica fora de contexto. E é engraçado que hoje eu estava treinando jiu-jitsu, o professor falou a respeito da importância do básico, da importância do arroz com feijão. E isso cabe também a essa fase que a gente está aqui, eleitoral. Acabou de sair uma publicação no G1 falando que 54% dos eleitores do Bolsonaro são convictos, ou seja, não mudariam o voto. Então, às vezes, os meus vídeos que eu vou gravando aqui falando a respeito do Bolsonaro, geralmente fica meio repetitivo. Mas porque a gente está no arroz com feijão, porque os eleitores convictos do Bolsonaro não vão mudar agora. Só que a gente tem que atingir as pessoas que ainda estão meio sem saber o que está acontecendo. Por exemplo, hoje no meu serviço a menina veio me mostrar um vídeo. Olha como o Bolsonaro é homofóbico. E mostrou lá alguns trechos de algumas entrevistas que ele já deu, pegando lá, igual eu já acabei de falar, frases fora de contexto. E aí eu repliquei com um vídeo meu aqui mesmo que eu gravei há um tempo atrás aqui, falando... E aí, Bolsonaro realmente é homofóbico? Eu falei pra ela, assiste esse vídeo. Mostrei, daí ficou aquela dúvida na cabeça dela. Ainda não a convenci, mas causou já aquela dúvida. Então a gente tem que trabalhar nisso e isso é importante por enquanto. Então eu já te peço aí, se você puder compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço, para que chegue aos menos esclarecidos aí, para ver se Bolsonaro ganha logo no primeiro turno, para acabar logo com essa palhaçada. Agora entrando no tema próprio do vídeo, o Supremo Tribunal Federal de novo escorregou na graxa. Só o Luiz Barroso, que eu não gosto dele, deixando bem claro aqui, não confio também. Só o Barroso que votou a favor do homeschooling
desde que houvesse lá algum tipo de fiscalização. O resto, os outros 10, votaram contra. E aí eles divergiram. Alguns falaram que a Constituição não autoriza o homeschooling, uns falam que a Constituição não proíbe, mas tem que ter uma fiscalização, enfim. Ficou aquela pataquada toda que a gente sabe como é que funciona o nosso Supremo Tribunal Federal. Eu separei alguns trechos aqui e eu queria comentá-los. Primeiro, que a votação diz o seguinte: os pais não têm direito de tirar filhos da escola para ensiná-los exclusivamente em casa. Isso é um direito fundamental. Quando Jair Bolsonaro fala que a nossa liberdade no Brasil está em risco, é isso que ele quer dizer. A nossa liberdade é todo dia atacada pelo Estado, em todos os lugares, ao ponto de você pegar um elevador e você ver lá que tem uma lei municipal falando que você deve olhar se realmente o elevador está no andar, para você não cair no buraco. É o Estado... Acabei de tomar bronca aqui falando que eu estou gritando. Vou abaixar o tom, que já é tarde. Já é 23 horas. É o Estado falando que você não tem capacidade de pegar um elevador sozinho. E você vê a intervenção do Estado todo dia, tanto na economia quanto na sua vida privada. E quando o Bolsonaro fala, é isso que ele quer dizer. A gente está tendo a nossa liberdade arrancada todos os dias. Igual essa questão. O direito dos pais educarem os filhos em casa é um direito fundamental. Por quê? Se eu sou pai, eu quero o melhor para o meu filho. É muito mais trabalhoso, como o Tramonte falou inclusive no vídeo dele, muito mais trabalhoso você educar seu filho em casa do que numa escola. Então, se os pais querem moleza, o que eles fazem? Matricula o menino na escola, a menina na escola. Ele vai ficar até mais tranquilo. Se o pai for folgado, se for ou trabalha, né? Não só por ele ser folgado, mas vamos supor que ele seja folgado. Ele é preguiçoso, ele é folgado, ele não quer dar aula para o filho dele, não tem problema, matricula o moleque na escola. Agora, se ele acha que ele tem tempo, ele tem capacidade, qual o problema dele ensinar o filho dele em casa? Depois, a maioria do Supremo Tribunal entendeu que é necessária a frequência da criança na escola, de modo a garantir uma convivência com um estudante de origens, valores e crenças diferentes. E isso não pode ocorrer na academia, na igreja, no parque, em qualquer outro lugar do mundo. A criança vai ficar só... É realmente necessário esse convívio na escola? É engraçado porque quando eles falam isso, eles estão desconsiderando muitas crianças que são criadas no convívio rural, e lá vai ser só os familiares e olhe lá. Malemar, às vezes tem um vizinho que mora a 10 km de distância. E aí, essa criança não vai ser socializada? Vai ser um bicho do mato? É isso que eles querem dizer, para você ver a incongruência da argumentação deles. Eles dizem que, conforme a Constituição, o dever de educar implica cooperação entre o Estado e família, sem exclusividade dos pais. Ou seja, batendo naquela tecla da nossa Constituição socialista, que a gente sabe que é uma Constituição socialista e interventora. Olha aí, ele não está dando exclusividade dos pais de ensinar, ele está colocando os pais e o Estado. E aí você já sabe como o Estado cria bem os seus filhos, certo? Se fosse assim, o nosso nível educacional do brasileiro estava batendo recordes. Só que ele está batendo recordes do inverso, né, da pirâmide. É um dos piores do mundo. Aí, de novo, eles falam que essa prática poderá se tornar válida se aprovada uma lei que permite... De novo, uma lei. Para que uma lei para regulamentar? Uma lei que permita avaliar não só o aprendizado. Tem que ter uma lei para avaliar o aprendizado, segundo eles, mas também a socialização do estudante educado em casa. Como é que você comprova a socialização do estudante educado em casa? Tem muito aluno aí de escola que não é sociável, pô. E aí? E país de primeiro mundo, que já utiliza o homeschooling? Você vai falar que quem estuda assim não é sociável? É um bicho do mato? É um doido? É qualquer coisa do gênero? Palhaçada. Aí, como eu já disse, o Luiz Barroso foi o único que votou a favor, condicionando a prática à obrigação dos pais de submeterem os filhos educados em casa às mesmas avaliações dos alunos de uma escola. Como eu acabei de falar, aquelas avaliações do INEP, como eu acabei de falar, essas avaliações que são aplicadas para alunos aí, tanto do ensino privado quanto do ensino público, são as piores do mundo.
Por que que o aluno educado em casa tem que fazer essa prova aí? E provavelmente fazendo essa prova ele tiraria uma nota até maior, bem provável. Mas eu sou contrário também a esse tipo de fiscalização. Aí o Barroso deu uma bola dentro quando ele citou pesquisas no exterior, que ele disse o seguinte: a maioria dos países desenvolvidos libera o homeschooling, mostrando que alunos nessa modalidade têm melhor desempenho no aprendizado e níveis acima da média de socialização. Não sei como é que ele avalia isso, mas tudo bem. As crianças que estão em educação domiciliar, conforme pesquisas relevantes, não apenas têm melhor desempenho acadêmico, como também apresentam um nível elevado de socialização, acima da média, por circunstâncias diversas, pela igreja, clubes desportivos, afirmou Barroso. Para o ministro, por trás das motivações dos pais está a preocupação genuína com o desenvolvimento educacional pleno e adequado. Lógico, nenhum pai ou mãe faz essa opção muito mais trabalhosa por preguiça, é o que eu tinha acabado de falar. Aí o Alexandre de Moraes, ele diz que, embora não seja proibida pela Constituição, a educação domiciliar precisa de lei para garantir avaliações de desempenho e de convivência comunitária, para que a criança tenha contato com maior pluralidade de ideias na sociedade. A simples liberação do ensino domiciliar pelo STF não permitiria a fiscalização. O risco, segundo ele, seria uma maior evasão escolar. Vou ser bem sincero para você, do nível de educação que a gente tem hoje, para mim, a evasão escolar não é tão desvantajoso assim. Às vezes a criança não vai para a escola, o adolescente não vai para a escola, vai estar trabalhando, está rendendo, e às vezes, se for o caso, paga um ensino melhor aí mais para frente, não tem problema nenhum. Do jeito que tá, a pessoa entra lá para desaprender, pô. Aí entra burro e sai ladrão, igual o lema lá do Brizolão no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de argumentação aqui, você percebe que é todo voltado para o intervencionismo do Estado na educação, nesse caso específico na educação. Mas a gente vê cotidianamente a intervenção, a mão pesada do Estado em todos os setores da nossa vida, a gente não tem liberdade mais para nada, e a liberdade é um bem fundamental do povo, qualquer povo, ele tem que ter liberdade, e é isso que está faltando no nosso país, liberdade para educar os filhos, liberdade para empreender, liberdade para tudo, desde que não atente contra as morais e os bons costumes, obviamente. Você não quer ter liberdade para sair pelado por aí roçando nos outros, lógico. Mas, assim, esse tipo de liberdade é genuína, é necessária e é preciso. E quando eu vejo, só fazendo um adendo aqui, eu vejo, se não fosse o Bolsonaro para candidato aí esse ano, não estivesse disputando a presidência, não sei o que teria acontecido não, cara, porque a gente vê aí o nível dos outros. Hoje eu vi um vídeo do Ciro Gomes falando lá, que metendo o pau nos militares, meteu o pau no General Mourão, só lixo, Marina, putz, Geraldo Alckmin, não sobra um, meu camarada. Se não fosse o Bolsonaro, não sei o que seria desse país não, sinceramente. Mas vamos aí torcer, tomara que dê tudo certo, e tá aí minha opinião. Forte abraço, até mais.